Carol, já era, né, e a Débora trouxe isso pra gente, pelo mercado esperado essa manutenção da taxa de juros. E o Palácio do Planalto, claro, também acreditava que deveria ser mantida a taxa Selic. Não era nenhum tipo de expectativa. A expectativa era se seria unânime ou não. Ou seja, se todos os diretores que votam ali dentro do Banco Central teriam o mesmo posicionamento. Hoje pela manhã, né, 7h23, mas pra gente que acordou às 4, né, hoje mais cedo, conversando com algumas pessoas ali que madrugam também no Palácio do Planalto, eu perguntei a que ponto foi surpreendente essa questão da unanimidade. O que me disseram? Que também já havia até uma certa expectativa, e se a gente for jogar na equipe econômica, até uma torcida para que isso acontecesse. Então, que não surpreendeu nem a taxa de juros, que já era precificada, mas muito menos a questão da unanimidade de todos votando para a manutenção da taxa Selic dentro do Banco Central. Primeiro, porque até a equipe econômica vê com bons olhos essa manutenção, porque temia que, ao se ter diferentes opiniões dentro do Banco Central, que isso poderia passar uma imagem externa, óbvio, e preocupar o famoso mercado, né, que a gente fala como se fosse um ser, né, uma pessoa, mas que isso pudesse influenciar a longo prazo numa tentativa de aumento ainda maior do dólar, por exemplo, que a gente viu que veio aumentando nos últimos dias, ou, por outro lado, aumentar a longo prazo os próprios juros, ao gerar uma incerteza dentro do mercado. Então, na equipe econômica foi comemorado, no Palácio do Planalto não foi surpresa, e o que a gente pode jogar para frente, já imaginando, é que esse tom de críticas ao Banco Central dentro do Palácio do Planalto e da área mais política dos ministros tende só a continuar. Ontem mesmo, depois da divulgação ali pelo Copom, a gente já teve, por exemplo, a presidente do PT indo nas redes sociais criticar os líderes do governo dentro do Congresso Nacional. O que eu ouvi ali no Palácio do Planalto é que, apesar das críticas vão continuar, obviamente, que não foi surpresa, e que, por um lado, também, que a imagem ficaria muito ruim se tivesse tido divergências dentro dessa definição da taxa Selic. Que, nesse momento que logo teremos indicação de um novo presidente do Banco Central e de mais 2 diretores, que se eu não estiver enganada, Débora, era melhor mesmo manter essa imagem, passar essa imagem de que os diretores ali estão na mesma página e especialmente que não gerar nenhum tipo de receio do que pode vir nesse novo presidente do Banco Central. A Larissa trazendo para a gente a leitura política, e aí eu já questiono aqui a Débora também para a gente concluir a nossa conversa, Débora. O mercado já esperava, já precificava essa manutenção da taxa básica de juros. A partir desse anúncio, como deve ser a reação? A expectativa é que seja um dia de melhor operação, inclusive, mercado reagindo bem, justo por isso tudo que a gente tinha aqui a Larissa explicando, né? Por essa questão da unanimidade na decisão, tirando qualquer imagem que pudesse ter ali de quebra na credibilidade do Banco Central, e no final das contas isso pode ter aí um impacto positivo ao longo desse dia, viu, Carol? Porque isso era o que era realmente esperado. Tem um recado político importante, um recado para o mercado também importante, por isso a gente pode ter hoje um dia de reação positiva durante as operações do dia. Dólar batendo quase 5,50, que era como eu vinha, ou seja, o dólar ele traz exatamente o reflexo do risco, além dessa questão também, claro, de investimento externo, de cumprir o risco de aumento de juros nos Estados Unidos, mas também de risco interno, ou seja, toda vez quando a gente está falando de não cumprimento, né, ou de não responsabilidade nas contas do governo, ou seja, responsabilidade fiscal e, por outro lado, também falando de qualquer quebra de confiança, você tem um reflexo no dólar. 5,50 é bastante pesado, o que também não é positivo para o governo. É realmente um peso negativo. É bem antipopular você ter um dólar durante sua gestão na casa dos 5,50. Esse é o impacto de tudo isso, né? Aí a gente fala de inflação, enfim. E aí vai, a conversa cadeia, não tem jeito. Aumenta aqui. Chega no bolso do consumidor de todo jeito, né? Juros altos, dólar alto, chega no bolso do consumidor brasileiro. Obrigada, Débora. Obrigada, Larissa. Até já.